O sol castigava o asfalto da pequena cidade, transformando o ar em uma miragem quente que tremulava sobre a vegetação rala. A sombra do posto de gasolina era um oásis bem-vindo para quem cruzava a BR-153, e foi ali, debaixo da marquise, que a vida de um pacato garçom se cruzaria com a fúria de um empresário e a determinação de um fazendeiro. Jonas, com seus 23 anos e a gentileza de quem cresceu servindo mesas, era a alma do lugar. Conhecia os nomes dos viajantes mais assíduos, sabia de seus destinos e até se lembrava de seus pedidos preferidos. O sorriso fácil e o atendimento atencioso eram sua marca registrada, um bálsamo para os motoristas cansados da estrada. No interior, onde todos se conhecem, Jonas era mais que um garçom. Era um amigo, um rosto familiar em meio à poeira e ao calor. Ele amava a vida simples que levava, o ritmo tranquilo do interior, a honestidade das pessoas. Nunca imaginou que sua rotina seria interrompida por um ato de violência que mudaria sua vida para sempre. O posto, ponto de encontro de viajantes e moradores, pulsava com a movimentação típica de uma tarde de domingo. Caminhões estacionados à sombra, carros de passeio se abastecendo, famílias fazendo um pit stop para um lanche rápido. O cheiro de café fresco se misturava ao aroma da gasolina, criando uma atmosfera peculiar e acolhedora. A brisa fraca que soprava trazia consigo o som distante de um rádio sintonizado em uma estação de música sertaneja, embalando o vai-vem constante de pessoas. Tudo mudou quando uma Land Rover preta, com placas de São Paulo, parou bruscamente em frente à conveniência. De dentro, saltou um homem de terno, o rosto crispado em uma expressão de impaciência. Era o empresário, Paulo, que vinha de uma reunião de negócios mal-sucedida e descarregaria sua frustração em quem cruzasse seu caminho. Paulo entrou no bar já esbravejando, exigindo um café expresso para ontem. Jonas, sempre solícito, preparou a bebida com a atenção de costume, mas a impaciência do empresário era como um rastilho de pólvora. "Que demora!" vociferou Paulo, assim que Jonas lhe entregou a xícara. "Não sabe quem eu sou?" Jonas, confuso, apenas respondeu que não. Paulo então começou a insultá-lo, menosprezando seu trabalho e sua aparência. As palavras eram como chicotadas, ferindo a alma do garçom. Jonas tentou manter a calma, mas a humilhação pública era insuportável. As mãos tremiam, o rosto corava, mas ele se manteve em silêncio, engolindo as lágrimas. Os outros clientes do posto, em sua maioria moradores da região, observavam a cena em silêncio, indignados. Sabiam da índole trabalhadora de Jonas, da sua educação e respeito. Aquela agressão gratuita era um ultraje, uma afronta à comunidade. Comerciantes, caminhoneiros e famílias inteiras testemunhavam a humilhação, sentindo a impotência diante da arrogância do empresário. Murmúrios de reprovação começaram a surgir, mas ninguém ousava intervir. A tensão no ar era palpável. O silêncio era quebrado apenas pela voz irada de Paulo, que continuava a destilar seu veneno contra Jonas. O empresário parecia se alimentar da humilhação do garçom, como se sua dor fosse um troféu. A cada palavra, a cada olhar de desprezo, a atmosfera se tornava mais pesada, prenunciando uma explosão. A paciência de alguns presentes começava a se esgotar, mas o medo de represálias os impedia de agir. De repente, o silêncio foi cortado por um estampido. Um tapa forte ecoou pelo ambiente, seguido por um gemido de dor. Paulo, em um acesso de fúria, havia agredido Jonas com violência, derrubando-o no chão. A cena chocou a todos. O garçom, caído e atordoado, tentava se levantar, enquanto o empresário o encarava com um sorriso sádico. Mas, do lado de fora do posto, um homem alto e forte observava tudo com atenção. Era o fazendeiro, conhecido na região por sua coragem e senso de justiça. E ele não permitiria que aquela agressão ficasse impune. A poeira fina dançava preguiçosamente no ar, enquanto o fazendeiro, um gigante gentil de mãos calejadas e olhar sereno,
se aproximava da cena. Seu nome era Elias, um homem que a vida no campo ensinara a ter paciência, mas também a reconhecer a injustiça de longe. Ele vira o empresário esbravejando, gesticulando com a chave do carro, e o garçom, encolhido, tentando se desculpar. A aproximação de Elias, silenciosa como o amanhecer no sertão, fez com que o empresário interrompesse seus impropérios. Ele se virou, encarando o fazendeiro com desdém. "Algum problema, caipira?" perguntou o empresário, a voz carregada de escárnio. Elias não se intimidou. Sua presença, mesmo sem uma palavra, era imponente. Ele olhou para o garçom, que evitava seu olhar, e depois fixou seus olhos no empresário. "O rapaz aqui estava apenas fazendo o trabalho dele", disse Elias, a voz grave e calma, mas firme como um tronco de árvore centenária. "Não precisa tratar ninguém desse jeito." O empresário soltou uma risada nasalada. "E quem é você para me dizer o que fazer? Isso não é da sua conta." "Talvez não fosse", respondeu Elias, aproximando-se um passo. "Mas agora é." A tensão no ar era palpável. Outros clientes do posto, atraídos pela discussão, começavam a se aproximar, observando a cena com apreensão. O garçom, sentindo um fio de esperança, ergueu os olhos para Elias, agradecido pela inesperada intervenção. O empresário, percebendo que a situação poderia sair do seu controle, tentou mudar de tática. Assumiu uma postura mais condescendente, como se estivesse lidando com uma criança birrenta. "Olha, seu..." Ele hesitou, buscando uma forma de ofender sem parecer agressivo demais. "Seu Elias, eu não quero confusão. Só quero ser atendido e ir embora." "Então, trate as pessoas com respeito", retrucou Elias, sem ceder. "É o mínimo que se espera de qualquer um." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo zumbido distante dos insetos e pelo ruído dos carros na estrada. O empresário, visivelmente contrariado, respirou fundo, tentando controlar a raiva que borbulhava em seu peito. Ele sabia que não ganharia nada prolongando aquela discussão. A presença de Elias, a curiosidade dos outros clientes e talvez um resquício de bom senso o impediam de continuar com sua atitude arrogante. Finalmente ele cedeu. Murmurou um pedido de desculpas mal articulado ao garçom, entrou em seu carro e partiu, levantando uma nuvem de poeira que encobriu momentaneamente o posto. Bloco 2. O silêncio que se abateu sobre o posto após a partida do empresário era diferente do anterior. Antes, era um silêncio carregado de tensão e medo. Agora, era um silêncio de alívio e admiração. Os outros clientes, que antes observavam a cena à distância, começaram a se aproximar de Elias e do garçom. "O senhor foi muito corajoso", disse uma senhora, aproximando-se de Elias com um sorriso. "Aquele homem era muito agressivo." Outros concordaram, elogiando a atitude do fazendeiro. Elias, constrangido com a atenção, apenas acenou com a cabeça, minimizando o ocorrido. O garçom, ainda um pouco abalado, aproximou-se de Elias com os olhos marejados. "Muito obrigado, senhor", disse ele, a voz embargada pela emoção. "Eu não sei o que teria acontecido se o senhor não tivesse chegado." "Não precisa agradecer, rapaz", respondeu Elias, colocando a mão no ombro do garçom. "A gente tem que se ajudar." O garçom, cujo nome era João, contou a Elias que trabalhava no posto há pouco tempo e que aquele era o primeiro incidente daquele tipo que havia presenciado. Ele era um rapaz simples, trabalhador e honesto, que sonhava em juntar dinheiro para ajudar a família. Elias ouviu a história de João com atenção, sentindo um aperto no coração. Ele sabia o quanto a vida podia ser dura para quem dependia do próprio trabalho para sobreviver. "Não deixe que isso te abale, João", disse Elias com um sorriso encorajador. "Continue fazendo seu trabalho com honestidade e dedicação. No final, tudo se ajeita." Elias pediu um café e um pão de queijo a João, sentando-se em uma das mesas do posto para apreciar a simplicidade daquele momento. Enquanto saboreava o café, observava o movimento da estrada e pensava na fragilidade da vida e na importância da solidariedade.
A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente pelo pequeno povoado. A bravura de Elias em defender o garçom virou assunto em todos os cantos. As pessoas comentavam sobre a arrogância do empresário e a humildade do fazendeiro, enaltecendo a figura de Elias como um exemplo a ser seguido. Bloco 3. Enquanto a fama de Elias crescia no povoado, o próprio fazendeiro se sentia incomodado com a atenção. Ele não se considerava um herói, apenas um homem que havia feito o que era certo. Para ele, a solidariedade e o respeito ao próximo eram valores fundamentais, que deveriam ser praticados por todos, sem alarde ou reconhecimento. Elias começou a evitar os lugares onde sabia que seria reconhecido, preferindo a companhia dos animais e o silêncio da sua fazenda. Ele se sentia mais à vontade cuidando da terra, plantando e colhendo, do que recebendo elogios e cumprimentos. Em sua fazenda, Elias encontrava a paz que tanto valorizava. O contato com a natureza, o trabalho árduo e a rotina simples o ajudavam a manter os pés no chão e a lembrar das coisas que realmente importavam na vida. No entanto, mesmo em meio à tranquilidade da sua fazenda, Elias não conseguia esquecer o incidente no posto. Ele se preocupava com João, temendo que o rapaz pudesse ter ficado traumatizado com a agressão do empresário. Um dia, Elias decidiu visitar João no posto. Ele queria saber como o rapaz estava se sentindo e oferecer seu apoio, caso ele precisasse. Ao chegar no posto, Elias encontrou João trabalhando normalmente, atendendo os clientes com a mesma cordialidade de sempre. O garçom sorriu ao ver Elias e correu para cumprimentá-lo. "Que bom que o senhor veio, Elias", disse João com um brilho nos olhos. "Eu estava querendo agradecer novamente. O senhor me ajudou muito." Elias e João conversaram por um longo tempo. Elias perguntou sobre a família de João, seus sonhos e seus planos para o futuro. João, por sua vez, contou a Elias sobre as dificuldades que enfrentava para sustentar a família e sobre a sua esperança de um dia ter uma vida melhor. Durante a conversa, Elias percebeu que João era um rapaz forte e determinado, que não se deixava abater pelas adversidades. Ele admirou a coragem e a resiliência do garçom, sentindo um profundo respeito por ele. Antes de ir embora, Elias deixou um envelope com João, pedindo para que ele não abrisse até o dia seguinte. João, curioso, concordou em esperar. Bloco 4. Na manhã seguinte, João abriu o envelope deixado por Elias e se surpreendeu com o que encontrou. Dentro havia uma quantia considerável de dinheiro, suficiente para que ele pudesse realizar um dos seus maiores sonhos: comprar uma pequena casa para a sua família. João ficou emocionado com o gesto de Elias. Ele não conseguia acreditar que um homem tão bom e generoso existisse. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele pensava em como a sua vida havia mudado desde o dia em que conheceu o fazendeiro. João decidiu usar o dinheiro para comprar uma casa simples, mas confortável, em um bairro tranquilo do povoado. Ele queria proporcionar à sua família um lar seguro e acolhedor, onde pudessem viver com dignidade e esperança. A notícia da generosidade de Elias se espalhou rapidamente pelo povoado, causando ainda mais admiração e respeito pelo fazendeiro. As pessoas comentavam sobre a sua bondade e o seu desprendimento, elogiando a sua atitude de ajudar um jovem trabalhador que precisava de apoio. No entanto, nem todos ficaram felizes com a atitude de Elias. Alguns moradores do povoado, invejosos e maldosos, começaram a espalhar boatos e calúnias sobre o fazendeiro, questionando as suas intenções e duvidando da sua honestidade. Eles diziam que Elias estava querendo se promover às custas da generosidade, que ele era um aproveitador e que estava usando João para conseguir vantagens políticas. Esses comentários maldosos chegaram aos ouvidos de Elias, causando-lhe grande tristeza e decepção.
Elias não entendia como as pessoas podiam ser tão cruéis e injustas. Ele havia agido de coração, sem esperar nada em troca, e agora estava sendo criticado e difamado por aqueles que deveriam ser seus amigos e vizinhos. Elias se sentiu desanimado e desiludido. Ele pensou em abandonar o povoado e ir embora para um lugar onde pudesse viver em paz, longe da maldade e da inveja das pessoas. Bloco 5. No entanto, antes de tomar qualquer decisão, Elias resolveu conversar com João. Ele queria saber como o garçom estava se sentindo e se a sua generosidade havia causado algum problema para ele. Elias encontrou João trabalhando no posto, como sempre. O garçom sorriu ao ver o fazendeiro e correu para cumprimentá-lo. "Elias, que bom que o senhor veio", disse João com um sorriso sincero. "Eu estava querendo contar uma novidade." João contou a Elias que havia comprado uma casa para a sua família e que todos estavam muito felizes e agradecidos. Ele disse que a generosidade de Elias havia mudado a sua vida e que ele nunca se esqueceria do que o fazendeiro havia feito por ele. Elias ficou emocionado ao ouvir as palavras de João. Ele percebeu que a sua generosidade havia valido a pena, apesar das críticas e dos boatos maldosos. Ele sentiu que havia feito a diferença na vida de uma pessoa e que isso era o que realmente importava. "João, eu estou muito feliz por você e pela sua família", disse Elias com um sorriso. "Você é um rapaz trabalhador e honesto, que merece toda a felicidade do mundo." Elias contou a João sobre os boatos e as calúnias que estavam sendo espalhados sobre ele no povoado. João ficou indignado ao ouvir a história e disse que não permitiria que ninguém falasse mal de Elias. João reuniu os seus amigos e vizinhos e contou a todos sobre a generosidade de Elias e sobre como o fazendeiro havia mudado a sua vida. Ele defendeu Elias com unhas e dentes, mostrando a todos que o fazendeiro era um homem bom e honesto, que merecia todo o respeito e admiração. As palavras de João tocaram o coração das pessoas. Muitos se arrependeram de terem acreditado nos boatos e calúnias e passaram a defender Elias com a mesma paixão de João. Bloco 6. A atitude de João foi fundamental para mudar a imagem de Elias no povoado. As pessoas perceberam que haviam sido injustas com o fazendeiro e passaram a valorizar a sua generosidade e a sua humildade. Elias se sentiu aliviado e reconfortado com o apoio de João e dos outros moradores do povoado. Ele percebeu que nem todas as pessoas eram maldosas e invejosas, e que ainda existiam pessoas boas e honestas no mundo. Elias decidiu permanecer no povoado e continuar trabalhando na sua fazenda. Ele aprendeu a ignorar os comentários maldosos e a valorizar as amizades verdadeiras. Com o tempo, Elias se tornou uma figura ainda mais respeitada e admirada no povoado. As pessoas o procuravam para pedir conselhos, para contar seus problemas e para receber uma palavra de conforto. Elias se tornou um líder comunitário, defendendo os interesses dos mais pobres e lutando por uma sociedade mais justa e igualitária. Ele usou a sua influência para ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos e a superarem suas dificuldades. Elias se tornou um exemplo a ser seguido por todos. Sua história de generosidade e humildade inspirou muitas pessoas a fazerem o bem e a ajudarem o próximo. Em suas noites tranquilas, Elias refletia sobre o incidente no posto e sobre como um simples gesto de solidariedade havia mudado a sua vida e a vida de tantas outras pessoas. Ele percebeu que a bondade e a generosidade eram as maiores virtudes que um ser humano podia possuir. Elias se sentia grato por ter tido a oportunidade de fazer a diferença no mundo. Ele sabia que a sua vida não havia sido em vão e que o seu legado de amor e compaixão continuaria inspirando as futuras gerações. Bloco 7. Um dia, Elias recebeu uma carta do empresário que havia maltratado João no posto. Na carta, o empresário pedia desculpas pelo seu comportamento e dizia que havia se arrependido profundamente do que havia feito.
O empresário contava que, após o incidente, havia refletido sobre a sua vida e sobre os seus valores. Ele percebeu que havia se tornado uma pessoa arrogante e egoísta, que só se importava com o dinheiro e com o poder. O empresário dizia que havia decidido mudar a sua vida e que estava se dedicando a ajudar os mais necessitados. Ele havia criado uma fundação para amparar crianças carentes e estava investindo em projetos sociais para melhorar a vida das pessoas. O empresário pedia a Elias que o perdoasse e que o ajudasse a se tornar uma pessoa melhor. Ele dizia que admirava a sua generosidade e a sua humildade e que queria aprender com ele a ser mais solidário e compassivo. Elias ficou surpreso ao ler a carta do empresário. Ele nunca imaginou que o homem que o havia insultado e humilhado pudesse se arrepender e mudar de vida. Elias refletiu sobre o pedido de perdão do empresário e decidiu aceitá-lo. Ele acreditava que todos mereciam uma segunda chance e que o perdão era fundamental para a cura e para a reconciliação. Elias respondeu à carta do empresário dizendo que o perdoava e que estava disposto a ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor. Ele convidou o empresário a visitá-lo no povoado e a conhecer os seus projetos sociais. Bloco 8. O empresário aceitou o convite de Elias e foi ao povoado. Ele conheceu João, a sua família e os outros moradores do povoado. Ele se impressionou com a simplicidade e a humildade das pessoas e com a força da comunidade. O empresário se uniu a Elias nos seus projetos sociais e se tornou um grande amigo do fazendeiro. Ele aprendeu com Elias a valorizar as coisas simples da vida e a se importar com o bem-estar das outras pessoas. Juntos, Elias e o empresário transformaram o povoado em um lugar melhor para se viver. Eles construíram escolas, hospitais e creches e criaram programas de geração de renda para as famílias mais pobres. A história de Elias, João e o empresário se tornou um exemplo de como a generosidade, a humildade e o perdão podem transformar o mundo. A história inspirou muitas pessoas a fazerem o bem e a ajudarem o próximo, mostrando que a bondade e a compaixão são as maiores forças do universo. Elias continuou vivendo no povoado, cuidando da sua fazenda e ajudando as pessoas. Ele se tornou um símbolo de esperança e de amor, mostrando que um simples gesto de solidariedade pode mudar o destino de uma pessoa e de uma comunidade inteira. A semente plantada naquele dia no posto de gasolina floresceu, transformando a vida de todos ao redor. Bloco 1. Após a intervenção do fazendeiro, o empresário, ainda em choque e visivelmente irritado, tentava argumentar, gesticulando e elevando a voz. Ele proferia palavras desconexas, misturando justificativas sobre o atraso, a importância de sua reunião e a suposta incompetência do garçom. No entanto, sua retórica inflamada perdia força diante do olhar firme e sereno do fazendeiro, que permanecia impassível, como uma rocha em meio à tempestade. A presença física do homem do campo, somada à sua postura inabalável, desestabilizava o empresário, que, acostumado a intimidar com sua posição social e poder aquisitivo, via-se confrontado por uma força diferente, uma força que emanava da dignidade e da simplicidade. O garçom, por sua vez, permanecia em silêncio, atônito com a situação. A humilhação pública e a agressão física o haviam deixado em estado de choque. Ele sentia o rosto latejar e o corpo tremia levemente. As palavras do empresário, mesmo que desconexas, ecoavam em sua mente, amplificando a sensação de impotência e vulnerabilidade. Ele observava a cena como se fosse um espectador, incapaz de reagir ou de compreender totalmente o que estava acontecendo. A gentileza inesperada do fazendeiro era um raio de esperança em meio à escuridão, mas a dor e a humilhação ainda o paralisavam. O burburinho no posto de gasolina aumentava. Os outros clientes, que antes observavam a cena à distância, agora se aproximavam, curiosos e apreensivos. Alguns cochichavam entre si comentando o ocorrido.
Outros, mais ousados, expressavam sua indignação com a atitude do empresário. A atmosfera no local era carregada de tensão e expectativa. Todos aguardavam o desfecho daquela cena inusitada, testemunhando um embate entre o poder e a humildade, entre a arrogância e a dignidade. Bloco 2. O fazendeiro, mantendo a calma, dirigiu-se ao empresário com voz firme, porém respeitosa. Ele explicou que a violência não era a solução para nenhum problema e que todos mereciam ser tratados com dignidade e respeito, independentemente de sua profissão ou posição social. Ele ressaltou que o tempo perdido com a discussão e a agressão era muito maior do que o tempo que o empresário alegava ter perdido com o suposto atraso do garçom. Suas palavras, carregadas de sabedoria e bom senso, começaram a surtir efeito no empresário, que demonstrava sinais de arrependimento. O garçom, encorajado pela atitude do fazendeiro, finalmente encontrou forças para se manifestar. Com a voz embargada pela emoção, ele agradeceu ao fazendeiro pela ajuda e expressou sua tristeza e decepção com a atitude do empresário. Ele relatou que estava apenas cumprindo seu trabalho e que jamais imaginaria ser tratado daquela forma. Suas palavras, sinceras e honestas, tocaram o coração dos presentes, que demonstraram seu apoio com gestos de solidariedade e palavras de conforto. Diante da comoção geral e da firmeza do fazendeiro, o empresário finalmente cedeu. Visivelmente envergonhado, ele pediu desculpas ao garçom, reconhecendo que havia agido de forma impulsiva e injusta. Ele se comprometeu a reparar os danos causados e a tratar todos com mais respeito e consideração. Suas palavras, embora tardias, foram recebidas com alívio e esperança. A tensão no ar começou a se dissipar, dando lugar a um sentimento de reconciliação e justiça. Bloco 3. O empresário, após o pedido de desculpas, sentia o peso do remorso sobre seus ombros. A raiva que o consumia momentos antes havia se transformado em vergonha e arrependimento. Ele percebeu a dimensão de seu erro e o quanto sua atitude impulsiva havia afetado o garçom e as pessoas ao redor. O olhar de reprovação dos outros clientes e a decepção estampada no rosto do fazendeiro o faziam se sentir menor do que nunca. Ele desejava poder voltar no tempo e agir de forma diferente, mas sabia que o passado não podia ser mudado. Restava-lhe apenas aprender com o erro e tentar reparar os danos causados. O garçom, por sua vez, sentia um misto de alívio e ressentimento. As desculpas do empresário eram um passo importante, mas não apagavam a humilhação e a dor que ele havia sentido. Ele se perguntava por que as pessoas, muitas vezes, precisavam ser confrontadas para reconhecerem seus erros. Ele também refletia sobre a importância da solidariedade e da união em momentos de dificuldade. A intervenção do fazendeiro havia-lhe mostrado que nem todos eram indiferentes ao sofrimento alheio e que ainda existiam pessoas dispostas a lutar por justiça e igualdade. O fazendeiro, observando a cena, sentia uma pontada de satisfação. Ele sabia que sua atitude havia feito a diferença e que o empresário havia aprendido uma lição valiosa. No entanto, ele também tinha consciência de que a luta por um mundo mais justo e igualitário estava longe de terminar. Ele sabia que ainda havia muita desigualdade e injustiça no mundo e que cada um precisava fazer sua parte para promover a mudança. Ele se sentia grato por ter tido a oportunidade de ajudar e se comprometia a continuar lutando por um futuro melhor para todos. Bloco 4. O incidente no posto de gasolina se espalhou rapidamente pela pequena cidade do interior. A notícia correu de boca em boca, ganhando diferentes versões e interpretações. Alguns exaltavam a coragem do fazendeiro, enquanto outros criticavam a atitude do empresário. O caso gerou um debate acalorado sobre a importância do respeito, da humildade e da igualdade. As pessoas começaram a refletir sobre seus próprios comportamentos e a questionar os valores da sociedade. O episódio também teve um impacto significativo na comunidade local.
Muitos se sentiram inspirados pela atitude do fazendeiro e decidiram se engajar em ações sociais e projetos comunitários. Grupos de voluntários foram formados para ajudar pessoas carentes, promover a educação e defender os direitos dos mais vulneráveis. A pequena cidade, antes conhecida pela sua tranquilidade e isolamento, se tornou um exemplo de solidariedade e engajamento social. O caso também chamou a atenção da mídia regional, que publicou reportagens e artigos sobre o incidente. O fazendeiro se tornou uma figura pública, sendo convidado para entrevistas e eventos. Ele aproveitou a oportunidade para divulgar sua mensagem de paz, amor e respeito. Ele defendeu a importância da educação, do diálogo e da união para a construção de um mundo mais justo e igualitário. Suas palavras inspiraram milhares de pessoas e o transformaram em um símbolo de esperança e transformação social. Bloco 5. O impacto emocional do incidente foi profundo para todos os envolvidos. O empresário, marcado pela vergonha e pelo arrependimento, passou a reavaliar seus valores e prioridades. Ele se aproximou de sua família, dedicando mais tempo aos seus filhos e esposa. Ele também se envolveu em projetos sociais, buscando retribuir à sociedade o mal que havia causado. A experiência o transformou em uma pessoa mais humilde, generosa e compassiva. O garçom, por sua vez, fortaleceu sua fé na humanidade. A solidariedade que recebeu o encorajou a seguir em frente e a lutar por seus sonhos. Ele se dedicou aos estudos, buscando uma oportunidade de ascender socialmente. Ele também se tornou um defensor dos direitos dos trabalhadores, denunciando casos de exploração e abuso. A experiência o transformou em um líder comunitário e um exemplo de superação. O fazendeiro, sentindo-se realizado por ter feito a diferença, continuou a defender seus valores e princípios. Ele se tornou um conselheiro para jovens e adultos, compartilhando sua sabedoria e experiência. Ele também se dedicou à preservação do meio ambiente, defendendo a importância da sustentabilidade e do respeito à natureza. A experiência o transformou em um exemplo de cidadania e um símbolo de esperança para as futuras gerações. Bloco 6. Um gesto simples, mas carregado de significado, marcou o desfecho da história. O fazendeiro, após a confusão, convidou o garçom para tomar um café em sua casa. Durante a conversa, ele compartilhou suas experiências de vida, seus valores e seus sonhos. Ele também ofereceu ao garçom um emprego em sua fazenda, caso ele desejasse mudar de vida. O garçom, emocionado com a gentileza do fazendeiro, aceitou o convite e se tornou um grande amigo do homem do campo. Outra memória marcante foi o bilhete que o empresário enviou ao garçom alguns dias após o incidente. No bilhete, ele reiterava seu pedido de desculpas e expressava sua admiração pela coragem e dignidade do garçom. Ele também anexou ao bilhete um cheque com uma quantia significativa, como forma de reparar os danos causados. O garçom, surpreso com o gesto, utilizou o dinheiro para investir em seus estudos e realizar seus sonhos. Um pequeno detalhe que simbolizou o desfecho da história foi o broche que o fazendeiro sempre usava em sua camisa. O broche, em forma de girassol, representava a esperança, a alegria e a força da natureza. O fazendeiro costumava dizer que o girassol sempre busca a luz, mesmo nos dias mais nublados. O broche se tornou um símbolo de sua luta por um mundo mais justo e igualitário, e um lembrete constante de que a esperança nunca deve ser perdida. Bloco 7. A história do empresário, do garçom e do fazendeiro revelou a complexidade da natureza humana. Mostrou que todos são capazes de cometer erros, mas também de se arrepender e de aprender com eles. Demonstrou que a humildade, a solidariedade e o respeito são valores fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Revelou que a esperança e a transformação social são possíveis,
mesmo em meio às maiores dificuldades. A experiência também ensinou que as aparências enganam e que não se deve julgar as pessoas pela sua profissão, posição social ou aparência física. Mostrou que todos merecem ser tratados com dignidade e respeito, independentemente de sua origem ou condição. Revelou que a verdadeira riqueza está no coração e que a felicidade se encontra nas coisas simples da vida. A história também despertou a consciência de muitas pessoas para a importância de se engajarem em ações sociais e projetos comunitários. Mostrou que cada um pode fazer a diferença e que juntos é possível construir um mundo melhor para todos. Revelou que a solidariedade, a união e o amor são as armas mais poderosas para combater a desigualdade, a injustiça e a violência. Bloco 8. E assim o tempo passou. O posto de gasolina, palco daquele inusitado encontro, continuou a receber viajantes e moradores locais, cada um com suas histórias e seus destinos. O garçom, agora um homem realizado, visitava o local com frequência, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra amiga para os funcionários e clientes. O fazendeiro, com sua sabedoria e serenidade, continuava a inspirar pessoas e a semear a esperança por onde passava. O empresário, transformado pela experiência, se tornou um exemplo de humildade e generosidade. Ele visitava escolas e hospitais, compartilhando sua história e incentivando as pessoas a acreditarem em seus sonhos. Ele aprendeu que o verdadeiro sucesso não se mede pelo dinheiro ou pelo poder, mas sim pela capacidade de amar, perdoar e servir ao próximo. E em cada amanhecer no interior, o sol nascia radiante, iluminando os campos e as cidades, lembrando a todos que mesmo após a noite mais escura, a luz sempre volta a brilhar. A história do empresário, do garçom e do fazendeiro se tornou uma lenda, um conto que era repetido de geração em geração, um símbolo de que a bondade, a justiça e a esperança podem mudar o final de qualquer história. O empresário bateu em garçom de posto no interior, mas um fazendeiro viu e mudou o final da história.